Estamos de volta aos nossos estudos na carta aos Efésios. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. A passagem que nós estamos estudando, vamos ler, iniciando no verso 17, até o final do capítulo, 17 a 32. E no final da leitura, eu gostaria que o pastor Andrei nos elevasse a Deus em uma palavra de oração. Então, leiamos Efésios capítulo 4, verso 17 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações, os quais, tornando-se insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pela leitura da tua palavra, para nos trazer. E agora, Senhor, eu te peço que venhas tocar nos nossos corações e nos nossos entendimentos, para que o teu servo venha nos ensinar a tua palavra. A santidade, Senhor, que nós precisamos ter. Saindo, Senhor, do mundo, deixando as coisas para si, correndo contigo. Pai, nos ajuda, nos dá, Senhor, a direção espiritual que precisamos. Nos o teu servo, Senhor, um instrumento nas tuas mãos. Momento. E possamos sair daqui, esta noite, edificados, Senhor. Se há alguém que ainda não te conhece, que possa haver salvação na tua casa e a edificação para nós, aqueles que já professamos o teu nome. Em o nome de Jesus, essas coisas eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Deus assentar, amados. Irmãos, assim, amados, nós estamos nessa carta já há muito tempo. Se eu não me engano, hoje é o estudo de número 61. Então a gente vai se avançando. E chegando no capítulo 4, há uma
uma exortação para a igreja de Jesus Cristo. Se você ver no início desse capítulo, é um divisor assim dessa carta. Primeiramente, Paulo trata das doutrinas, da posição que nós temos em Cristo, os privilégios, as riquezas como a igreja do Senhor. Mas chega no capítulo 4, ele trata da posição, mas agora a parte prática, as responsabilidades que nós temos como igreja perante aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E a prática, Paulo, ele exorta, veja capítulo 4 e o verso 1, ele diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de um modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, veja bem que nós somos exortados e chamados à responsabilidade para andar de um modo digno da vocação a que nós fomos chamados. A palavra de Deus mostra claramente que Deus nos chama, não é, para a salvação. Nós nascemos como homens e mulheres, a Bíblia diz, mortos, espiritualmente falando, em ofensas, em delitos e em pecados. E Cristo, ele veio fazer uma obra grandiosa, a obra da redenção. Então ele nos chama da morte para a vida. No capítulo 2, no verso 1, diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, ele chama, né, a sua igreja, e essa igreja hoje tem a responsabilidade de andar como filho de Deus. É um andar diferente, é um andar mesmo digno da nossa vocação. Andar em dignidade é andar mesmo uma conduta de integridade, de honestidade, correta, decente, em retidão. Então nós vimos tudo isso, né, que Paulo mesmo fala e exorta a nossa responsabilidade de andar como um filho de Deus, em dignidade. E esse andar em dignidade, a nossa responsabilidade como igreja é cuidar da unidade, né, da unidade da igreja, o corpo de doutrinas que uma vez por todas foi entregue aos santos. E nós tratamos isso, andar em unidade, um só espírito, uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só batismo, uma só fé e um só Deus. Então, a unidade da igreja. E para isso, Deus capacita a sua igreja, né? Ele nos dá a capacidade através dos dons espirituais. Dom, e nós tratamos disso, é um presente que Deus dá à sua igreja para capacitá-la a servir, a fazer a obra. E nós vimos não só, andar mesmo em dignidade, em unidade, na capacidade que Deus dá, mas com maturidade, a maturidade espiritual, crescer, e falamos muito disso, crescer, desenvolver, não em termos de idade, mas de maturidade espiritual. E chegamos nessa parte, a partir do verso 17, Paulo vai tratar do nosso andar, a vida do crente, a vida do salvo, em santidade. Então, do verso 17 em diante, Paulo vai tratar da santidade, o modo de viver do salvo por Jesus Cristo. Então, ele começa essa carta, lembra? Ele identifica, essa carta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, aos santos que vivem em Éfeso. Ou seja, santo, eu tenho mostrado aqui, é o nome que é dado ao salvo por Jesus Cristo. Em toda a história da igreja, salvo é o nome que é dado
Aliás, santo é o nome que é dado ao salvo. Não fica com medo dessa palavra, não é? Por nós termos nascido num país que foi mesmo colonizado pela Igreja Católica Romana. Então, que nos ensina que santo, não é? É aquela pessoa que viveu nesse mundo, que fez coisas boas, prestou boas obras, teve um bom testemunho, fez um trabalho para Deus e depois de morto, a autoridade reunida através de vários comprovações de milagres, etc., o Papa declara essa pessoa, né, canoniza como um santo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que qualquer um que crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ele é chamado de santo. E aqui, volte para... Alguém pode, né, se assustar com o que eu estou dizendo, mas veja, quando Paulo endereça essa carta, no capítulo 1, ele diz, olha, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem. Não é? Aqui ele está identificando como pessoas que viviam naquela cidade de Éfeso, e era difícil viver ali. Éfeso era uma cidade mesmo idólatra, havia um templo ali, a deusa Diana, então era mesmo uma cidade pagã, cheia de idolatria, mas vivia ali naquela cidade os santos, e esses santos que Paulo está identificando são aqueles que foram salvos por Cristo Jesus, não porque eram melhores do que ninguém, não há ninguém, né? Todos nós somos iguais diante de Deus. A Bíblia mostra que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E a salvação não é por merecimento, não é por eu fazer algo, fazer uma obra que possa mesmo assim me qualificar a ser um salvo. Não, a obra da salvação ela é de Deus. Efésios 2:8, você vê e diz, pela graça sois salvos. Isso é mediante a fé. Isto não vem de vós, a salvação. É um dom, né? É um presente de Deus. E diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque se fosse por obras, a pessoa tinha do que se gloriar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu trabalhei, então eu mereço. Né? Mas com Deus não é assim. A obra que Deus mesmo aceita para a salvação já foi feita por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, quando ele tomou o meu, o teu, o nosso lugar, o lugar do pecador, e ali entregou-se mesmo como oferta pelo pecado. E Deus aceitou o sacrifício, porque Cristo mesmo, ele morreu, derramou o seu sangue, mas a Bíblia diz que ele não ficou na morte, ele venceu a morte, ele ressuscitou. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, diz, ele foi entregue, né, foi sacrificado por causa das nossas transgressões, mas ressuscitou, está vivo por causa da nossa justificação. Então, Deus justifica o ímpio, o iníquo, e é pela fé, somente pela fé. Então, aquele que acredita, que crê, ele é mesmo recebido na família de Deus, e por isso Paulo assim identifica como santo, não é? Como salvo. E nós temos responsabilidades agora como filhos de Deus, a viver como tais, como filhos de Deus. Então Paulo está mostrando aqui que nós devemos andar em santidade. E no último estudo, eu fiz essa introdução, e Paulo, veja aqui, olha, no verso 17 do capítulo 4. Então ele diz, isto, portanto, digo e testifico no Senhor, que não mais andeis como andam os gentios. Então, a característica do salvo, né, do santo, do filho de Deus, é que ele não deve mais andar como andam os gentios. Outrora, nós vimos na leitura, não é? Andar como o velho homem,
andar como a velha natureza. E aqui Paulo mostra como andam os gentios, ou seja, aquele que não é salvo por Jesus Cristo, né? O mundo, a humanidade. E nós falamos de cada um e identificamos como eles andam. Diz aqui, olha, primeiramente, na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, na vaidade mental. Eu não vou repetir, né, mas quem não pegou o último estudo está na internet. Então, vaidade mental é futilidade de pensamentos, é orgulho, ostentação, jactância, vanglória. É assim que andam, né, o homem natural, na vaidade mental. E ele continua, verso 18: obscurecidos de entendimento. Nós mostramos que era cegueira espiritual. O homem anda mesmo na escuridão, nas trevas, não quer saber assim das coisas de Deus. E ele continua, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza dos seus corações. Aí nós colocamos na ignorância moral, não quer saber das coisas de Deus, não tem interesse, vive a sua forma, a sua maneira, a forma que acha correta, não quer nada com Deus, ou seja, ignorância moral. E Paulo continua aqui no verso 19, dizendo: os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E nós colocamos o homem, ele anda mesmo totalmente depravado, na depravação assim total. Rejeitam, recusam, desprezam as coisas de Deus. Então, é assim que andam os gentios, na vaidade mental, na cegueira espiritual, na ignorância moral e na depravação total. Então, terminamos assim o último estudo. E Paulo diz, não mais andeis, não é mais dessa forma. E aí ele vai dizer como nós devemos andar. E aqui continua no verso 20, olha. Mas não foi assim que aprendeste de Cristo. Não foi assim que Cristo nos ensinou. Não foi assim que Cristo nos instruiu através da sua palavra. E aí Paulo faz aqui, um desafio. E ele diz: se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruído, segundo a verdade que há em Jesus. Ou seja, o Filho de Deus, o salvo mesmo por Jesus Cristo, ele é uma nova criatura. Ele é uma nova criação. Ele recebeu uma nova natureza. Por isso, a necessidade de um novo nascimento. Quando Jesus ele encontrou-se, aliás, um líder, um religioso, um dos principais ali em Jerusalém, chamado Nicodemos, ele veio ao encontro de Jesus Cristo. E o Senhor Jesus mostrou a esse homem a necessidade dele e, consequentemente, a necessidade de todos os homens. Ele chegou dizendo: Senhor, Tu és mestre, nós sabemos, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer ou faz esses milagres que tu fazes, essas coisas maravilhosas, se não vier de Deus. Aí Jesus, olhando para aquele homem, disse: olha, Nicodemos, eu vou te falar uma verdade aqui. Se alguém, escute bem, não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus, não vai entrar no reino de Deus, porque é necessário nascer de novo. E aí esse homem ficou até admirado, ele não entendeu,
E ele perguntou: mas como eu já sendo velho, vou ter que voltar novamente ao ventre da minha mãe e nascer uma segunda vez? Aí Jesus disse: não, não é? Tu tens que nascer do Espírito, porque aquele que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então importa eu te dizer que é imperativo nascer de novo. Ou seja, o homem natural, da maneira que nós nascemos, nós já trazemos por herança, por nascimento, o pecado. O pecado nós já trazemos por nascimento, porque somos descendentes de uma união pecaminosa. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, caíram em desobediência. E a Bíblia diz, né, que pecado é a transgressão da lei de Deus, é desobedecer a palavra de Deus. E isso é pecado. E nós já trazemos o pecado por nascimento. A Bíblia mesmo diz, Romanos 5,12: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e como o pecado entrou no mundo foi através de Adão e Eva, né? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, porque Deus falou para Adão e Eva: no dia em que pecares, desobedeceres, certamente morrerás. E o homem, depois que pecou, nós sabemos, a palavra de Deus nos mostra, morreu, né? Ou seja, o salário do pecado é a morte. Então, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos, porque todos pecaram. Então, dessa forma, todos nós já nascemos mortos em ofensas, em delitos e em pecado, e caminhando, eu digo assim, a passos largos, né, para a perdição, para o inferno, para uma eternidade sem Deus. Essa é a triste condição do homem. E nessa condição, não há nada que eu possa fazer para mudar essa minha condição. Nenhum homem tem poder para reverter, não é por obras, não é por fazer algo, não é por merecimento, não é por cumprir a lei. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: olha, aquele que é nascido da carne é carne, e se continuar nessa condição, não pode ver o reino de Deus, de forma nenhuma. E Jesus deu a explicação, né? Tem que haver um novo nascimento, e isso é de Deus, é Deus que age na vida e na vida de um homem. Como é que acontece esse novo nascimento? E aí Jesus explicou para Nicodemos, né? Tem que ser da carne e do Espírito. Veja aqui, João, Evangelho de João, no capítulo 3, e Jesus vai explicar para Nicodemos, né? João capítulo 3, e no versículo 4, perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade eu te digo. Sabe, irmãos, interessante, né? Jesus, ele diz que ele é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não tem outro intermediário, é somente por ele. E quando Jesus fala em verdade, né, afirmando, é bom você atentar para isso. E ele diz aqui, olha, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode. É Jesus que está dizendo. Seja Deus verdadeiro e todos os homens mentirosos. Se alguém estiver ensinando para você de uma forma diferente, que você pode entrar no céu de outra maneira,
né? É mentira, é enganador, é charlatão, pode ser quem seja, mas Jesus está dizendo aqui: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E como é que acontece isso, né? Olha, nascer de novo, nascer uma segunda vez, é o novo nascimento espiritual. E aqui Jesus está dizendo, né? É o nascimento da água e do Espírito. Nós, assim, identificamos a água como a palavra. A palavra de Deus na Bíblia, ela é identificada como a água, né? E a Bíblia diz que o novo nascimento requer você ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus. A palavra de Deus revela mesmo quem Deus é, quem nós somos, e mostra a nossa condição diante de Deus. Ou seja, a palavra de Deus mostra a condição do homem e mostra a revelação de Deus, e é através da palavra que nós assim compreendemos, entendemos as coisas de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala, né, depois que ouvistes a palavra da verdade, ou seja, tem que ouvir a palavra, e a palavra de Deus é a verdade, o evangelho da vossa salvação, porque é o evangelho que salva qualquer um de nós, o homem, a humanidade. É o evangelho. O que é o evangelho? É que Cristo morreu, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. Não é crer numa igreja, num pastor, em quer que seja, mas crer no evangelho, na obra que Deus fez através de Jesus Cristo. Então, tendo nele também crido, e esse crer, esse acreditar é pela fé, e é um presente de Deus. É Deus que dá a fé a mim e a você de acreditar nessa obra. Foste selados, né? Carimbados com o Espírito Santo. Então a água é a palavra. E aí diz, nascer da água e do Espírito. Então o Espírito Santo é Deus. E é Ele que aplica a palavra aos corações de todos. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele tem mesmo um trabalho, ele trabalha. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é o convencedor. Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então é ele que convence, não é ele que faz a obra. Então esse novo nascimento é da água e do Espírito. Então passa mesmo a ter essa pessoa, né, que é vivificada por Deus através da palavra e do Espírito Santo, passa a ter uma nova natureza, é uma nova criação, é um novo homem. Por isso que Paulo está dizendo aqui, né? Volte lá em Efésios capítulo 4 e no verso 21, ele diz, olha, se é que de fato tendes ouvido, nele fostes instruído, segundo a verdade em Cristo Jesus. Senhor Jesus, ele diz assim, olha, as minhas ovelhas, né, ouvem a minha voz. As ovelhas dele, ele diz que ouve a voz dele. E ele as conhece, cada uma. E elas o seguem. Então, não é eu dizer que eu acredito em Deus, eu sou crente, eu me converti, eu fiz uma profissão de fé, eu fui batizado e aquilo outro, né? Mas se eu não estou vivendo como realmente um filho de Deus, aquele que tem que ouvir, obedecer e mesmo caminhar. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, se é que de fato tendes ouvido,
e nele fostes instruído, segundo a verdade que há em Jesus. Verso 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, ele vai mostrar aqui nas características do Filho de Deus, do salvo por Jesus Cristo, que deve andar em santidade de vida. E aqui ele vai mostrar, né, o contraste entre o velho homem, a velha natureza, e o novo homem, a nova natureza. A velha natureza carnal, né, humana, com a nova natureza, essa espiritual e divina. Então, é esse contraste que Paulo vai mostrar aqui e desafiar, irmãos, a igreja. Me desafiar hoje à noite, te desafiar, se você diz que é salvo por Jesus Cristo. Então mostra, Paulo diz aqui para essa igreja, viva, né? Anda como essa nova natureza, essa nova criação. Então ele vai mostrar aqui, né, é uma mudança radical de comportamento, de procedimento, é uma transformação de vida que nenhum homem pode fazer, senão Deus, né? E tem que ser vista, é notória, aonde eu ando, aonde eu trabalho, aonde eu estou, tem que mesmo aparecer, irmãos, tem que ser mostrada, tem que ser, não é dentro da igreja, não, aqui, não é que a gente chega, a gente olha, não, ela é fora, é no mundo, é o andar do crente, desafiar o mundo. Lembra que Jesus falou? Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, é para ser visto, né, pelos homens, e assim nós devemos andar. Então, Paulo mostra aqui, olha, a primeira coisa, no verso 22, ele diz assim, veja, o andar, como no passado andava, ele diz, olha, vos despojeis, né, do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Primeira coisa, que nós devemos andar, não como o velho homem, que diz o Paulo aqui, ou seja, tendo o desprendimento das velhas práticas, aquilo que era notório na minha vida, na sua vida, né? Desprender dessas coisas, despojar, é abandonar, é mortificar. E eu lhe digo, meu amado, que isso é uma guerra espiritual, é uma guerra que a palavra de Deus identifica, do velho homem, né, da velha natureza, com a nova e o novo homem. É a velha contra a nova, é luta, e a Bíblia diz que não há conciliação, é um combate, é guerra travada mesmo. Bem aqui próximo, se você vê no livro anterior, em Gálatas, Paulo mostra, esclarece melhor. Ele diz aqui, ó, Gálatas capítulo 5, e o verso 16, ele diz assim, ó, digo, porém, andai no Espírito. Nós vamos ver mais adiante, né? Mas como nós devemos andar, a nova natureza, a nova criatura, ela anda no Espírito, porque o Espírito Santo habita. O Espírito Santo é a prova, é a garantia que você e eu somos uma nova criatura, uma nova criação. É a presença do Espírito Santo. E nós vamos ver mais adiante disso, mas eu quero mostrar essa guerra, né? Quando Paulo diz assim, jamais satisfareis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da carne, né? As tendências, as inclinações da carne, porque essa nossa carne, ela
ainda é outra coisa que tem que ser explicada. Esse corpo aqui, ele ainda não foi remido. Mesmo um corpo em que nós já temos assim a certeza da salvação, ele ainda não foi remido, nem o meu, nem o seu. Ainda habita o pecado. O espírito sim está pronto, né? Mas a carne ainda. Jesus diz, olha, vigiai e orai, porque o espírito na verdade está pronto, né? Mas a carne, ela é fraca. Então veja, porque a carne milita, e essa palavra aqui é militar mesmo, né? É guerra, é confronto. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos. A oposição aqui não vai ter conciliação nenhuma. E eu lhe digo ainda nessa noite, o verdadeiro nascido de novo, ele tem essa guerra interna. Ele vive essa guerra e é diariamente, amados. Eu vivo, você tem que viver. O apóstolo Paulo vivia. Todos os que são nascidos de novo têm que estar em guerra. Se não está, tem que verificar, tem que parar, e nós vamos ver mais à frente, né, sobre essas coisas. Tem que se examinar. Se você está em guerra espiritual, maravilha, né? Mas se não está, se está mesmo se conformando com as coisas, Paulo diz, examinai-vos a vós mesmos, se estáis na fé. Mas o que eu quero mostrar é que o novo homem, a nova criatura, a nova criação, há uma transformação, há uma mudança de vida, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de procedimento, e é um contraste com o velho, né? Então Paulo está dizendo aqui, olha, vos despojeis do velho homem. Mas como é isso, pastor, né? Se o velho está aqui, é por isso que eu estou dizendo que é uma guerra, né? Não tem segredo, não, é uma luta, cada um vai andar com a sua própria batalha. Mas nós temos alguns versículos aqui que nos ajudam, né? Que nos mostra, nos ajuda a mesmo entender e ficar mais claro que você vai encontrar e vai viver isso, né? A 2 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo diz assim, aliás, capítulo 5, ele diz assim, olha, verso 15, e ele morreu por todos, está falando de Jesus Cristo, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ou seja, é uma vida olhando para Cristo, né? Nós cantamos olhando para Cristo, o autor da salvação. Prossigo, né? Sempre à vista. E é guerra. E ele diz, olha, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, veja, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E só há, isso eu afirmo, duas qualidades de pessoas nesse mundo: os que estão em Cristo e os que estão sem Cristo. Mas os que estão em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação. E ele diz, as coisas antigas, o quê? Já passaram, né? E eis que se fizeram novas. Então, é passado, é coisa velha. Isso é mesmo abandonar, é despojar, é desprender mesmo dessas coisas. Veja mais aqui, olha, Romanos, no capítulo 6, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele diz assim no verso 1, olha, que diremos, pois?
Paulo está fazendo uma pergunta: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? O argumento aqui é que ele vem no capítulo 5 dizendo assim, olha, onde abundou o pecado, né, superabundou a graça. Então, vamos pecar para a graça superabundar mais ainda? Paulo diz aqui, olha, de modo nenhum, né? De forma nenhuma. Não é isso que a gente está dizendo, não. É para não pecar, né? Diz aqui, olha, verso 2, de modo nenhum. Como? Aí ele faz a pergunta: viveremos ainda no pecado? E aí, amados, a gente pode parar, né? Esse homem cheio do Espírito Santo, ele pergunta àqueles que já nasceram de novo: como? Não é? Nós que já, diz aqui, como nós ainda viveremos no pecado, nós que para ele já morremos para o pecado. E aí ele vai explicar como é que isso acontece. Ele diz, olha, ou porventura ignorais, vocês são ignorantes, não sabem, ele está dizendo isso para nós, né? Que todos os que fomos, veja, batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Está vendo? O velho fica para trás, agora é uma vida nova, é uma novidade de vida. Verso 5, porque se fomos unidos com Cristo, aliás, com Ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Aqui há uma explicação, né? O apóstolo Paulo, ele está dando uma ilustração e até explicando o que é verdadeiramente o batismo, né? O batismo, ele é uma ordenança que Jesus Cristo deixou à sua igreja. Ele, depois de ressurreto, ele mesmo dá instruções à sua igreja. E ele diz, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê, seja batizado. Né? No evangelho de Marcos ele diz, quem crê e for batizado, será salvo. Ou seja, o batismo para a igreja, que a igreja mesmo tem que praticar, a igreja de Jesus Cristo, em toda mesmo a sua história, é o batismo que ele ensinou. Né? Então, em Atos, no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 ali, o início da igreja, né? A igreja de Jesus Cristo, ela não começou lá em Roma, como ensino, ela começou em Jerusalém, né? A igreja era judaica, em Jerusalém. Ali então estavam os discípulos em Jerusalém, quando no dia de Pentecostes veio o Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e aí Pedro levantou e pregou, né, o Evangelho pela primeira vez publicamente. E ali havia, naquela ocasião, multidões, né, e Pedro pregou Jesus Cristo como o filho de Davi, que veio, que fez uma obra grandiosa, a obra mesmo da salvação e do perdão dos pecados, e ressuscitou e está vivo à destra de Deus. E aí eles perguntaram, o que faremos, irmãos? Né? Pedro diz, arrependei-vos, crede no Evangelho e sejam batizados. E ali, amados, os que creram, né, em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador, foram batizados. E a Bíblia diz que foram mais de 3.000 homens, né, naquele dia. Então o batismo, ele é uma profissão de fé, né? Eu professo a minha fé através do testemunho do batismo. Não que o batismo salva ninguém, o batismo não salva ninguém,
né? Mas o batismo é um testemunho de fé. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, o batismo me identifica com Cristo. Assim como no verso 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, e o batismo que nós praticamos aqui nessa igreja, né? Eu não discuto batismo, porque outras denominações têm o seu modo de batizar. Nós não estamos falando de modo de batismo. Eu só estou dizendo que batismo não salva ninguém. Né? Isso eu afirmo, porque quem está dizendo é Jesus Cristo. Tem que crer e ser batizado. Mas nós fazemos do modo por imersão. Né? Aqui atrás tem um tanque, e todo ano essa igreja aqui faz o batismo por imersão, ou seja, se identificando na morte. Jesus Cristo morreu, foi sepultado, então nós mergulhamos a pessoa na água, né? Morreu com Cristo, identificado na sua morte. Aí diz aqui no verso 4, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, né, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, ou seja, imersa, a pessoa na água, morreu, se identificou com Cristo na morte, e sai da água, né, ressuscitando para uma novidade de vida, se identificando com Jesus Cristo. Então, é essa ilustração que Paulo está dando aqui, né? Então ele continua, olha, verso 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele, ou seja, ficou lá embaixo, né? O velho homem, a velha natureza, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravos. Porque Jesus disse, né? Todo aquele que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Mas aqui nós estamos falando de uma pessoa que está livre, escute bem, não é? Da penalidade do pecado, da condenação do pecado. Está livre quando tem o Espírito Santo, até do poder do pecado, mas da presença ainda não, que o pecado ainda habita em mim e em ti. Mas é isso que Paulo está dizendo, porquanto quem morreu, justificado está do pecado, né? Simbolicamente. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Então, é uma nova vida. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, é uma nova criação e anda, não é? Com Cristo. E aí Paulo continua no verso 9: sabedores que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. Cristo, ele vive, ele é vivo, né? Ele está à destra de Deus intercedendo por nós. Pois, quanto a ter morrido uma vez, para sempre morreu para o pecado, está vendo? Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também, dessa maneira, Paulo diz, vós considerai-vos o quê? Mortos para o pecado. Não é que a gente não pode pecar, nós pecamos sim, porque o pecado ainda habita na minha carne, mas eu tenho que lutar, não é? Contra o pecado, não viver mais, escute, na prática. Nós vamos ver mais adiante. O problema é a prática do pecado. Então Paulo está dizendo assim, não mais, assim também vos considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Veja o verso 12. Não reine, né, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Que o pecado não te domine, né? Não seja ele que seja o dominador do teu corpo. É isso que ele está dizendo. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira
que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo, ao pecado, como instrumentos de iniquidade. Então, amados, é uma guerra, tá bom? É uma luta, não é brincadeira você batalhar contra o pecado, mas nós podemos vencer sim. Nós já estamos livres da penalidade, né? E até do poder, de uma vez que eu com a ajuda da palavra, né, ajuda do Espírito Santo, eu possa mesmo mortificar esse corpo aqui para o pecado, não permitir, né, que o pecado reine sobre mim, não continuar nas práticas e não oferecer o meu corpo, né, os meus membros, como instrumento de iniquidade. É possível sim nesse mundo, né? Então Paulo diz aqui, olha, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Veja, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Eu acredito na palavra de Deus, não é? Isso aqui não é uma ficção, não, é real, é fato. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, né? Debaixo do pecado, e sim debaixo da graça. E aí Paulo continua, né? Olha, e daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei, sim da graça? Aí Paulo diz, olha, de modo nenhum, né? Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, essa guerra, amado, essa luta que, assim, é do velho homem, né? O tempo está avançando, mas deixa eu só terminar essa parte aqui que é importante. Veja Romanos capítulo 8, seguindo um pouquinho à frente, e o versículo 13, olha, diz assim: porque se viver de segundo a carne, né, se eu viver para essa carne, os desejos, para as concupiscências, caminhais para a morte. Aqui o resultado. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então eu estou falando de desprendimento, né, das velhas práticas, mortificar a nossa carne, esse corpo mesmo pecaminoso. Veja mais aqui versículos, Colossenses capítulo 3, mais adiante um pouco. Colossenses capítulo 3 e versículo 5. Paulo está dizendo, olha, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É possível, né? Não é algo impossível, não. E ele diz, olha, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas, veja, andaste também vós, né, noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos. Está vendo a palavra aqui? Se desprende, abandona, mortifica, deixa, né, o velho. E ele diz aqui, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena no falar. Irmãos, eu não estou parando aqui para
ilustrar, para exemplificar, mas eu já vi crente que diz que é crente com um palavreado sujo, imundo, falando palavrão, né? E aí, se a gente for parar para ilustrar cada coisa dessa, a gente não sai daqui, né? Mas preste muito bem atenção, não é mais coisas para nós não, né? Diz aqui a palavra de Deus, olha, não mintais uns aos outros. Crente que mente, eu já peguei um bocado na mentira durante o meu ministério, né? Mente descaradamente. Sabe quem é o pai da mentira? É o diabo, é o Satanás, ele que é o pai da mentira. Hoje falam muito, né, de toda sorte de pecado, a igreja bate em cima do homossexualismo, do lesbianismo e aquela confusão toda que vai para o inferno mesmo, né? Mas a Bíblia diz que o mentiroso igualmente vai para o inferno. Minha mãe dizia: quem mente rouba, né? E é verdade. Mas os mentirosos, diz aqui, olha, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos. Irmãos, é despojar, né? Deixar, é desprender das velhas práticas. 1 Tessalonicenses, vamos lá, um pouquinho à frente aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. É maravilhoso aqui o testemunho dessa igreja, né? Paulo está dizendo, olha, quando eu entrei nessa cidade, repercutiu de tal maneira o evangelho no vosso meio, que vocês se tornaram um modelo de crente para toda a igreja. E chega aqui no verso 8, ele diz, olha, Tessalonicenses 1:8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Que maravilha, né, de testemunho, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. E o que aconteceu com esses homens ali? Diz, olha, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Paulo pregou o evangelho, pregava o evangelho. E o que aconteceu depois da pregação? Diz aqui, olha, deixando os ídolos, desvencilhando, né? Mesmo despojando os ídolos. Idolatria é pecado, né? Toda forma mesmo de pecado, idolatria. Deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, né? Deixando o velho, despojando, é uma nova vida, uma nova direção, um novo procedimento. Aí Paulo vem mais um pouquinho à frente aqui. O tempo é cruel, né? Vou parar, né? Não? Vamos terminar aqui. Então, 1 Tessalonicenses 4:1 diz, olha, finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, como de nós recebeste, quanto à maneira, porque deveis, veja, viver, né? Proceder, caminhar e agradar a Deus, a não agradar a homens. Irmãos, viva uma vida que agrade a Deus. Seja o alvo da minha vida, da sua vida, primeiramente agradar a Deus. Muitas vezes nós queremos agradar os homens, né? Os amigos. Sabe o que a Bíblia diz, o Senhor Jesus? Aquele que se torna um amigo do mundo, ele passa a ser um inimigo de Deus. Então agrada a Deus, viva uma vida para agradar a Deus. Não vai ser fácil não, você vai ser mesmo bombardeado, criticado, né? Chamado de herege por uns, ditador por outros, né? Radical por outros.
mas o meu velho pastor, fundador dessa igreja, pastor Fred, que está na glória. Quando alguém te chamar de radical, se você está procurando agradar a Deus, diga assim: eu só estou aprendendo. Porque radical era o meu mestre, Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, não há outro. Pedro diz: esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, mas se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens. Não tem mediador, mediatriz, santo, nada, né? Jesus Cristo. Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e nós. Dá o nome: Jesus Cristo, o homem. Ele diz: eu sou o caminho, não há outro. Eu sou a verdade, não há outro. E eu sou a vida. Escute: e ninguém, né, vem ao Pai senão por mim. Esse é o radical. Vamos aprender com ele, né? A viver para agradar a Deus. E Paulo diz para essa igreja: e efetivamente estáis vivendo, estáis fazendo. E ele diz: continueis. E aqui tem uma palavra, irmãos, que nós vamos deixar para a próxima semana. Continueis progredindo cada vez mais. Essa é a santidade, ela é progressiva, né? Ela é constante. Porque diz: estáis inteirados de quantas instruções vos demos da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois esta é a vontade de Deus. Olha aqui, amados, para a igreja hoje à noite aqui. A vontade de Deus para a tua vida e para a minha vida está aqui. É a vossa santificação. Essa é a vontade dele. Tem duas coisas que a Bíblia mostra da vontade de Deus. A primeira, a Bíblia diz: a vontade de Deus é que nenhum homem pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aqueles que já se arrependeram, aqui vamos dizer assim, a segunda vontade de Deus, né? Que você ande com uma vida em santidade. E essa pregação, amados, é para mim, primeiramente, né? É para eu me examinar. Então Paulo diz aqui, olha: é a vossa santificação, que vos abstenhais, veja, deixar, né? Desprender das velhas práticas, diz aqui, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não mais com desejo de lascívia, veja, como os gentios andam, né? Como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda, nem defraude seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou, veja, para a impureza, né, para o pecado, mas sim para a santidade, para a santificação. Destarte, assim, quem rejeita estas coisas, está vendo? Não rejeita o homem. Então, não fique com raiva de mim, né? Não me rejeite. É isso que Paulo está dizendo. Mas quem rejeita, diz aqui, está rejeitando a Deus, né? Dessarte que quem rejeita essas coisas não rejeita o homem, sim a Deus, que também nos dá o seu Espírito Santo. Amém? Pai, nos ajuda, Senhor, nessa caminhada dessa carta tão especial, a andar de uma forma diferente. Se nós professamos que somos filhos de Deus, nós devemos andar como filhos de Deus, não como o velho homem, a velha natureza corrompida, pecaminosa, com os desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, a velha natureza pecaminosa, que é desobediente, que não obedece a tua palavra, que realmente não está querendo te agradar, Senhor. Mas me livra, me ajuda, Pai,
O Senhor sabe que eu sou fraco, nós somos dependentes do Senhor. E que essa palavra possa nos fortalecer, nos examinar cada um de nós nessa noite e verificar, Pai, como estamos andando diante do Senhor. Não olhando o mundo, as coisas do mundo, agradando as pessoas ou a quem quer que seja, mas primeiramente buscando agradar o Senhor. Não é fácil. O Senhor não prometeu facilidades. É duro. O Senhor disse que no mundo teríamos aflições, angústias, mas para que nós tivéssemos bom ânimo, porque o Senhor venceu o mundo. Nos ajuda nessa caminhada aqui na carta aos Efésios, que possa ser de grande proveito para as nossas vidas, que possamos sair daqui homens e mulheres tementes ao Senhor, que buscam obedecer ao Senhor e realmente viver a Tua palavra. Num mundo que é contra Ti, num mundo perdido, num mundo sem esperança, mas que a Tua igreja verdadeira, seja a luz nesse mundo, seja o sal da terra. E assim, Pai, glorifique o Teu nome que está nos céus. Nos ajuda, leva-nos em paz, aceita a nossa gratidão. No nome de Jesus, amém.